cidade de Cochabamba, na Bolívia. Ela se diz uma eleita de Deus. Já escreveu 9 livros contendo mensagens que recebeu de Jesus e da Virgem Maria. Os textos falam da necessidade de o homem se converter à vida espiritual. Quando o Senhor me falou, eu sim lhe perguntei ao Senhor, por que a mim? Eu perguntei a Deus, por que isso aconteceu comigo? Porque você é uma mulher simples e humilde. Foi a resposta que ela diz ter ouvido. Kátia se casou 3 vezes, teve filhos, nunca foi religiosa. Mas em 1993, conta ela, começaram as visões e as mensagens. A igreja aprovou os textos que Kátia escrevia. O bispo indicou um conselheiro espiritual para acompanhar o caso, o padre Enzo Cecílio. Os fenômenos de Kátia também foram observados pelo jornalista americano Michael Willsey. Vai começar agora uma investigação científica sobre a vidente Kátia Rivas. Ela será monitorada por aparelhos no momento em que entra em transe e diz: estou vendo Jesus Cristo e ele fala comigo. O teste vai ser feito longe da Bolívia, num lugar onde Kátia Rivas não é conhecida. Cidade do México, Hospital Ángeles. O Dr. Vitor Pelli é o chefe do departamento de neurologia. Ele não foi informado de que Kátia Rivas é uma vidente. Fará o teste como se examinasse uma paciente comum. Ela vai ser submetida a um eletroencefalograma que mede os impulsos elétricos no cérebro. Kátia está acompanhada pelo conselheiro espiritual, o padre Enzo. O Dr. Pelli está em outra sala. Ele não pode ouvir Kátia, pode apenas vê-la através de um monitor de TV. Relaxe e comece a rezar. Nos primeiros 20 minutos, os testes mostram que os impulsos no cérebro de Kátia são normais. Mas enquanto ela reza, as ondas no lado esquerdo do cérebro diminuem a frequência. Isso é anormal. Abnormal. Kátia recebe um retrato de Jesus. Ela anuncia: está tendo uma visão. Nosso Senhor está presente. Onde ele está? Ele está de pé, bem aqui. Algo extraordinário ocorre no exame quando Kátia recebe a hóstia consagrada. As ondas cerebrais atingem o estado delta. Essas ondas estão relacionadas a sono profundo, ou coma. Isso é muito incomum. Ele está olhando para mim. Observando esse exame do ponto de vista neurológico, pode-se pensar em epilepsia. O Fantástico convidou 2 neurologistas do Centro de Epilepsia do Rio de Janeiro para assistir a estas cenas. O fenômeno que ela mostra pode ser justificado por uma descarga elétrica anormal numa determinada região do cérebro. Os 2 brasileiros especialistas em eletroencefalografia concordam com o neurologista mexicano. Kátia apresenta ondas que indicam epilepsia, uma doença que, em alguns casos, provoca alucinações. Ela vai ter alucinações visuais, que podem ser mais simples ou mais complexas, visões de vulto, visões de pessoas conhecidas. É claro que pessoas que têm uma vivência religiosa muito intensa poderão ter uma tendência a ter esse tipo de visão, de alucinação. Durante o exame de Kátia Rivas, aconteceu uma coisa estranha. Ela não podia ouvir o médico. Estava numa sala separada. Mas, num certo momento, pareceu que ela adivinhava o que ele dizia. Quando o Dr. Vitor Pelli disse que as ondas cerebrais da paciente indicavam epilepsia, Kátia declarou que estava recebendo uma mensagem de Jesus. Você pensa que eu sou epilética? Dr.
Dr. Pelli responde. Segundo o exame, eu diria que sim. Ele, Jesus, diz que não. Dice que não. Kátia está conversando diretamente com o neurologista. Querem mais prueba? Você ainda quer outra prova? O médico fica confuso. Quando ela me respondeu, eu senti alguma coisa estranha no corpo. Foi uma experiência incomum. Não consigo explicá-la. Eu senti alguma coisa em mim. Siento algo. I don't know. Eu estava lá quando percebi que havia uma conversa entre eles. Os dois estavam em quartos separados, à prova de som. Fiquei arrepiado. Foi a primeira vez na minha vida que não consegui encontrar nenhuma pergunta para fazer. Você vai ver agora cenas muito raras. Elas mostram aqueles que talvez sejam os mais intrigantes sinais da fé. Os estigmas. Diante das câmeras, aparecem no corpo de Kátia Rivas as marcas, os ferimentos da paixão e morte de Jesus Cristo. Há 2000 anos, um homem sofreu em agonia até a morte. Pregos foram cravados em seus pés e suas mãos. Uma lança perfurou seu peito. Uma coroa de espinhos foi posta em sua cabeça. As chagas de Jesus Cristo se manifestam em homens e mulheres muitos anos depois da crucificação. São os estigmas. São Francisco sofreu os estigmas repetidas vezes no século XI. As marcas permaneceram até sua morte. Em 2 de maio de 1999, centenas de milhares de fiéis celebraram em Roma a beatificação de Padre Pio. Durante 50 anos, o Padre Pio sofreu na carne os estigmas de Jesus. O Vaticano confirmou 12 casos de estigmas. Talvez Kátia Rivas venha a ser o 13º. Esta investigação começou no mesmo ano da beatificação de Padre Pio, na Bolívia, país onde nasceu Kátia Rivas. Era a celebração da Páscoa. O fenômeno, disse ela, poderia acontecer na Sexta-feira Santa, o dia em que é lembrada a paixão de Jesus Cristo. Durante a filmagem, Kátia disse que acabara de ouvir uma mensagem de Jesus. Dirán algo a mi madre. Mike, diga a Michael que este não é o momento de recolher as amostras que ele tanto deseja. A mensagem é para o jornalista Michael Willsey. Ele quer pegar amostras do sangue dos estigmas para análise. Pero que aprendan a confiar. Aprenda a confiar em mim. Não é o momento certo. Katia, are you ready? Kátia, você está pronta? No dia seguinte, quando Michael se preparava para uma entrevista, Kátia faz uma profecia. Os estigmas vão aparecer no dia seguinte a Corpus Christi. Seria o momento da grande confirmação. Poderia esta mulher receber no corpo as marcas da paixão de Jesus Cristo? Na manhã de Corpus Christi, Michael Willsey tira uma amostra do sangue de Kátia Rivas. Depois que o fenômeno dos estigmas ocorrer, será possível fazer uma comparação. Kátia diz que o sangue que aparece nos estigmas não pertence a ela. When you have these wounds, Quando as chagas aparecem no seu corpo, a quem elas pertencem? A Jesus. Dizem que Jesus Cristo começou a carregar a cruz ao meio-dia e que morreu por volta das 3 da tarde. Eu acreditava que no dia seguinte, nesse horário, poderia assistir aos estigmas de Kátia. Escuchar el silencio. Meio-dia. Kátia começa a sentir as dores que marcaram o Calvário de Jesus. É o sinal que anuncia os estigmas. Estes são os sinais das outras chagas que já apareceram. Elas não são recentes. Os minutos passam.
a dor parece crescer. Será que as chagas vão aparecer agora? O padre Enzo Cecilo está ao lado dela, quando os primeiros ferimentos começam a surgir na testa. Listen, Katia. Scusi. It's 12:15. São 12h15. Vejo a primeira marca surgir na palma da mão. Uma cruz, como se fossem 2 pequenos arranhões. Descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de la tentación y líbranos del mal. Amén. Wounds now appear on Agora as chagas aparecem nos pés de Katia. As feridas começam a sangrar. Dios te salve María, llena de gracia, Señor es contigo. Bendita. as carefully as I can. Nesse momento eu recolho amostras de sangue para fazer os exames. Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y Just one more, Katia. Só mais um pouquinho, Katia. Obrigado. Katia appears to be in Katia parece sentir muitas dores. Para nós que estamos neste quarto, tudo é muito real e muito perturbador. O sangramento de Katia é estancado com ataduras. sus pulmones se están llenando de agua. Ela diz que sente os pulmões cheios de líquido. It is now 2:45. Katia parece reviver o sofrimento de Jesus Cristo na cruz. É como se ela sentisse o estágio final da crucificação.